Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar falando das câmeras da linha Galaxy S25 da Samsung. A fonte é o Wickerson Landin, lá do mundoconectado.com.br. Parece que a Samsung continua naqueles 3 pilares, né? Qualidade, recursos Pro e facilidade. Exato. E a nova linha S25, que inclui o S25, o Plus, o Ultra e até um Edge, vem com sensores de alta resolução, muita inteligência artificial e processadores bem potentes, né? O destaque parece ser o S25 Ultra, principalmente a câmera ultra grande angular. Sim, essa é a nova na linha Ultra com 50 megapixels. E não é só jogar megapixel, né? O Won-Chiu Choi, da Samsung, falou que otimizaram hardware e software com IA para ter mais clareza. Funciona bem para paisagem e até para aqueles closes com profundidade, sabe? Interessante. E o tal do Pro Visual Engine? Tons de pele, reconhece mais elementos na cena e o Nightography também melhorou. Vídeos em HDR 10 bits, remoção de ruído para filmagem noturna ficar melhor, né? Legal. E para quem gosta de fuçar mais, tem o app Expert RAW. A novidade é a abertura virtual. Isso, é para simular o desfoque de fundo das câmeras DSLR, sabe? O Pio Jaquim comentou que foi um desafio treinar a IA para isso. Usaram tipo 200 mil fotos. A ideia é que a IA supere as limitações físicas da lente do celular. Nossa, bastante trabalho. E tem o log vídeo também, né? Tem, sim. É um formato de vídeo que captura mais dados de cor e alcance dinâmico. Ótimo para quem vai fazer pós-produção, editar cor, essas coisas. Dá mais flexibilidade. E a edição generativa. Aquela que apaga ou adiciona coisas na foto. Essa continua evoluindo em parceria com o Google. A Gio Kim explicou que a IA está melhor para reconhecer e editar áreas específicas. Mas olha, ainda tem aquela questão, os resultados podem variar, né? Às vezes não fica perfeito, especialmente em casos mais complexos. Entendi. E o recurso Melhor Rosto? Achei curioso. Ah, esse é legal para foto de grupo. Se alguém piscou ou não sorriu, ele pega a melhor expressão dessa pessoa de outras fotos tiradas na mesma sequência, até 5 fotos, e monta uma imagem final onde todo mundo tá bem. Prático. E para fechar a parte da Samsung, tem o Cree Filtros. A Yoonju Bae falou sobre isso. Basicamente, você mostra uma foto com o estilo que você gosta para IA e ela cria um filtro personalizado para você usar em outras fotos. Dá para recriar tons de filme analógico, por exemplo, bem fácil de usar. Bacana. Então, o futuro para a Samsung é mais qualidade, conveniência e acessibilidade, expandindo esses recursos de IA, né? Exatamente. Fortalecer o que já é bom e trazer mais coisa com IA generativa e abertura virtual. Beleza. Mudando de assunto, vamos falar de bateria no Windows 11. A fonte é Alessandro Di Lorenzo, do olhardigital.com.br. Parece que a Microsoft está de olho na duração da bateria dos notebooks. Pois é, um problema clássico, né? E eles estão desenvolvendo uma função nova, chamada gerenciamento de energia da CPU, baseado em interação com o usuário. O nome é comprido, mas a ideia é simples. E como funciona? É tipo IA de novo? Não, dessa vez não é IA. É mais direto. Quando o sistema percebe que você não está interagindo sem mexer o mouse, digitar, usar o touchpad, ele automaticamente reduz o uso da CPU. Ah, tipo, diminui a frequência, a voltagem, coloca em modo de baixo consumo. Isso mesmo. E assim que você volta a usar o notebook, ele, volta ao normal com a performance total. A ideia é economizar energia nos momentos de inatividade, sem que você perceba uma queda de desempenho quando precisar. Parece útil. Já tem data para sair? Ainda não. Está em teste, então sem previsão de lançamento por enquanto. Mas é uma iniciativa interessante para melhorar a autonomia. Com certeza. Agora, do software para o mundo financeiro e cripto. O Lance Tapper, na Wall, que republicou da Reuters, traz notícias da Circle, a empresa que emite a stablecoin USDC, aquela lastreada em dólar, né? Essa mesma. E a notícia é que o valor da Circle, nossa, quadruplicou em negociações privadas, aquelas que rolam antes de um possível IPO, uma abertura de capital na bolsa. Quadruplicou?
Para quanto foi isso? Chegou a um valuation estimado de cerca de 28 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Uau! E o que isso significa para o mercado? Empresas como a Gemini, dos irmãos Winklevoss, também estão nessa fila para IPO. E tem o fato recente da Coinbase ter entrado para o S&P 500, que é um índice super importante da Bolsa Americana. Tudo isso mostra uma aproximação do mundo cripto com o mercado financeiro tradicional. Faz sentido. Bom, continuando no digital, vamos ver como anda o tráfego da web. A fonte é Vlad, do gsmarena.com, usando dados da StatCounter. E parece que os smartphones continuam dominando, né? Dominando e crescendo. Atingiram um novo recorde no segundo trimestre de 2025. 64% de todo o tráfego global da web veio de smartphones. 64%? É muita coisa. É sim. E é uma tendência forte. Já são 8 trimestres seguidos de alta. O celular está cada vez mais no centro do nosso acesso à internet. Mas isso é igual no mundo todo? Não, tem diferenças regionais bem marcantes. Na Ásia, por exemplo, o tráfego mobile é ainda maior, chega a 71,3%. Já nas Américas e na Europa, fica mais perto dos 50%, um pouco acima, talvez. Entendi. E a briga dos sistemas operacionais, como fica? Android versus iOS. Aí o Android continua na frente, com folga. Globalmente, o Android tem 72,72% do mercado de tráfego web mobile, enquanto o iOS fica com 26,92%. O resto é dividido entre outros sistemas menores. Interessante essa divisão. Ainda falando de smartphones, mas agora dos dobráveis. Ben Shun, no 9to5google.com, com dados da Counterpoint Research, fala do sucesso do Google Pixel 9 Fold na Europa. Sim, parece que o dobrável do Google deu uma bela ajuda para a marca por lá. Isso no mercado de dobráveis que, no geral, está meio estagnado. Cresceu só 4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao ano anterior. Só 4%. Pensei que estivesse bombando mais. E como ficou a participação das marcas na Europa? Mudou bastante. Olha só, a Samsung, que era líder absoluta, caiu de 56% para 41% de market share. A Motorola subiu e agora é a segunda. A Honor caiu um pouco, de 18% para 13%, e a Oppo também caiu bem, de 12% para 4%. E o Google? O Google foi um dos grandes destaques, junto com a Tecno. Ambas saíram de cerca de 2% de participação e pularam para 8% cada. O crescimento anual do Google foi de 265% e o da Tecno, 336%. É muita coisa. Impressionante. E o mais curioso é que o Google conseguiu isso vendendo aparelhos caros, né? Como o Pixel Fold original e agora o Pixel 9 Pro Fold. Exatamente. Mostra que tem um público disposto a pagar por um dobrável premium, diferente do da Samsung. E o Google está conseguindo conquistar uma fatia desse mercado na Europa. Bem interessante. Agora, uma mudança de tema para algo mais burocrático e que envolve privacidade. Isabela Oliveira, no gizmodo.uol.com.br, reporta sobre planos do governo Trump nos Estados Unidos. Parece que a administração atual planeja implementar uma verificação mais rigorosa nos perfis de redes sociais de quem solicita visto para os Estados Unidos. Isso incluiria turistas, estudantes, basicamente a maioria dos tipos de visto. Verificar redes sociais? Como assim? A ideia seria analisar o conteúdo público dos perfis, e a matéria levanta um ponto importante. Segundo essa proposta, não ter um perfil em rede social ou manter tudo privado poderia ser um fator negativo, podendo levar até negação do visto. Quer dizer que a pessoa seria incentivada a ter perfis públicos para conseguir o visto? A implicação parece ser essa, né? A matéria sugere que a recomendação, caso essa política avance, seria tornar os perfis públicos durante o processo de solicitação do visto. É uma questão delicada, que mistura segurança e privacidade. Com certeza. Bom, agora vamos voltar para o Brasil com um alerta de segurança cibernética. Fagner Ramos, no site Baguete, com informações do Security Report, fala de um ciberataque em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Sim, um caso que aconteceu em maio. A prefeitura sofreu um ataque de ransomware, aquele tipo que criptografa os dados e pede resgate. Isso paralisou vários serviços essenciais para a população. Que tipo de serviços? Olha, afetou saúde, assistência social, sistema de tributos, coisas bem críticas para o funcionamento da cidade. Os criminosos exigiram um resgate de 1,5 milhão de dólares.
E a prefeitura pagou? Não, eles se recusaram a pagar. E demoraram um pouco para divulgar o caso, justamente para evitar novos ataques, enquanto tentavam recuperar os sistemas. E conseguiram recuperar. Estão no processo. Tiveram que contratar uma empresa especializada, comprar novos servidores, implementar backup externo, reforçar as barreiras de segurança, tiveram que criar até um banco de dados provisório para poder retomar alguns serviços e estão revendo as práticas de governança de TI. É um estrago grande. E a investigação? Está na mão da Polícia Civil e da Polícia Federal. Infelizmente, esse tipo de ataque a órgãos públicos está ficando mais comum, né? A matéria cita outros casos recentes em Itu, Ponta Grossa, na Sabesp, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É um problema sério. Complicado mesmo. Mas falando de tecnologia que ajuda no dia a dia, vamos ver as rotinas automatizadas da Samsung. A fonte é Parth Shah, do androidpolice.com, que explorou o recurso Modos e Rotinas dos celulares Galaxy com One UI. Ah, isso é muito legal. É uma ferramenta que permite automatizar um monte de tarefas no celular com base em gatilhos, tipo hora, local ou até quando você abre um aplicativo específico. O autor do artigo criou umas rotinas bem úteis. Conta aí alguns exemplos. Bom, ele fez uma rotina reunião. Com um toque, o celular entra no silencioso, ativa o Não Perturbe, DND, e desliga o Always On Display. Outra é a streaming. Quando ele abre o YouTube ou Netflix, o celular automaticamente liga a rotação de tela, ajusta o volume e o brilho, ativa o Dolby Atmos e, olha que interessante, baixa a taxa de atualização da tela para 60 Hz para economizar a bateria. Inteligente. E quando fecha o app? E quando fecha o app, ele volta para o normal, liga a rotação automática novamente e o Touch Bust Oteno. Tudo volta ao normal. Tem outra rotina que detecta quando ele provavelmente adormeceu e o celular não está carregando, aí ativa a economia de energia, DND, desliga a OD e até os dados móveis. Nossa, bem completo. Que mais? Tem uma para Wi-Fi fraco. Se o sinal cai para só uma barrinha, ele desliga o Wi-Fi sozinho, liga os dados móveis e manda uma notificação avisando. E outra para contatos importantes. Mesmo se o celular estiver no mudo ou DND, se chegar ligação ou mensagem de alguém da família ou da escola do filho, ele ativa o Edge Lighting, aquela luz na borda da tela, e vibra. Muito útil para não perder chamadas importantes. E tem até por localização. Tem uma rotina chegando em casa. Quando o GPS detecta que ele está perto de casa, o celular muda o papel de parede, usa atalho da tela de bloqueio e pode até controlar dispositivos de casa inteligente, tipo ligar o ar-condicionado. Fantástico. Dá para customizar bastante coisa, então. Demais! E você pode colocar widgets dessas rotinas na tela inicial para ativar com um toque. E ainda tem o Routines Plus, que você baixa pelo Good Lock para ter ainda mais opções de automação. É um recurso bem poderoso da Samsung. Realmente. Falando em apps úteis, o Google também atualizou um aplicativo interessante, o Google Magnifier, a lupa do Android. A fonte é Hadley Simons, da Android Authority. E também foi visto no 925 Google. É uma atualização para a versão 2.0.07458.2117. A grande novidade é um botão de busca de texto que funciona ao vivo direto na tela da câmera. Busca ao vivo, como assim? Você abre a lupa, aponta a câmera para algum texto, tipo um cardápio, uma placa, um documento, e digita a palavra que você está procurando. Aí, enquanto você move a câmera, o app vai procurando essa palavra em tempo real. E quando acha? O celular vibra e o texto encontrado fica destacado na tela. É bem mais prático do que o método anterior, onde você precisava primeiro tirar uma foto do texto e só depois fazer a busca dentro da imagem. Ah, bem melhor mesmo. Agiliza bastante. Com certeza. Só um detalhe, como sempre a atualização está sendo liberada aos poucos, então pode demorar um pouquinho para chegar para todo mundo. Entendido. Para fechar nossa conversa de hoje, vamos falar de uma tecnologia que voa alto, literalmente. A Adele Peters, na Fast Company, escreveu sobre Açaí, uma startup com um dirigível estratosférico. Isso, um dirigível bem diferente. Ele foi projetado para operar a 65 mil pés de altitude, o que dá quase 20 quilômetros de altura. Fica acima da maioria do tráfego aéreo e das correntes de jato lá na estratosfera. Nossa, bem alto.
E qual a vantagem disso? Por muito tempo. É uma tecnologia conhecida como APS, sigla em inglês para Sistemas de Plataforma de Alta Altitude. Já tentaram fazer isso antes, mas a SAI, fundada em 2014, está usando novos materiais, como o grafeno, que tornaram o projeto viável. E para que serve esse dirigível? O que ele faz lá em cima? A aplicação principal que a matéria destaca é o monitoramento de emissões de metano, e o diferencial é a precisão. Ele consegue detectar a fonte das emissões em tempo real com uma granularidade impressionante, tipo resolução de até 1 metro. 1 metro? Dá para saber exatamente de onde está vindo o vazamento? Exatamente. Ele não só identifica a fonte específica, um duto, um tanque, uma instalação, como também mede a taxa de emissão, quantos quilos por hora estão vazando. A matéria cita um exemplo no Texas, onde detectaram um superemissor, liberando 1.000 quilos de metano por hora. Incrível! Isso pode ser muito útil para fiscalização ambiental, imagino. Com certeza. Ele já tem uma parceria com o estado do Novo México, nos Estados Unidos, e também com a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental de lá, para monitorar a poluição vinda de produtores de óleo e gás. Ajuda a verificar se as empresas estão cumprindo as regras de captura de metano. E como isso se compara com outros métodos, tipo satélite? É muito mais preciso e frequente. Satélites têm resolução menor e passam sobre a mesma área com menos frequência. O dirigível da SEA oferece dados quase contínuos e super detalhados. A empresa planeja iniciar voos comerciais em 2026 e já está negociando com empresas de combustíveis fósseis também. Olha que interessante. Tecnologia de ponta sendo usada por um problema ambiental bem sério.